Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 147 sobre caminhos de evolução através do instinto sexual. A gente está terminando, então, uma sequência de 3 aulas, né? Com esse tema específico, que é sobre possibilidades de desenvolvimento através do instinto específico. Então, se você está assistindo diretamente essa aula, porque você é um instinto sexual focado, não quer se perder, não quer perder tempo com outras coisas, eu acho que é interessante você assistir as outras duas, principalmente a do instinto autopreservação. Por quê? Porque lá é a primeira aula, então tem uma certa contextualização no começo do que foi falado, tá bom? Para quem está ao vivo, acho que depois o Antônio edita, mas então para quem está ao vivo, só lembrando que eu contei para algumas pessoas, mas não sei se estava todo mundo aqui, né? Que eu estou no comecinho da gravidez e é aquele comecinho que dá enjoo, muito enjoo. Então, às vezes eu vou parar, comer a minha maçã, tá? Então, aproveitem para me ajudar a dar aula e aproveitem para falar bastante. Pessoal, e alguém quer começar falando alguma coisa que teve de percepção nessas últimas semanas dos seus instintos? A gente já passou pela autopreservação, a gente passou pelo social. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer dar algum depoimento? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer falar alguma expectativa de hoje que é instinto sexual? Alguém quer falar alguma coisa? Só para a gente começar para ver como é que está o termômetro de vocês em relação a esse tema. A Débora já está com os dedinhos digitando, parece? Não? Não? Então tá. Então, vocês me levantam a mão aqui e mandam eu parar, tá bom? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Gente, então vamos, né? A gente está falando sobre instintos, e instintos é bem interessante de perceber, porque, na verdade, é um outro... Eu nem falo que é um subtipo, explicitamente, assim, principalmente no Insta, porque sempre tem a polícia do Eneagrama, né? Que fala, não é subtipo, é subtipo e instinto é instinto. Eu entendo isso, eu acho que subtipo é a junção do instinto com o tipo, mas é como se fosse uma outra classificação. Quando eu falo que é um subtipo, eu quero dizer que é uma outra classificação. Então, saber que você é um instinto sexual dominante ou reprimido, ou do meio para baixo, né? Ou do meio para o alto, às vezes não é o seu dominante, não é o seu reprimido, mas ele está muito alto, né? Isso tudo pode te ajudar a descobrir um monte de coisa, tá? O que eu entendo do instinto sexual? É o instinto que vem com muita força de realização, tá? Então, se a gente for falar de instinto sexual, e aqui eu vejo muito mais similaridade ao social do que ao autopreservação, tá? Então, tem muita coisa do instinto sexual que bate com o social, né? Só que as motivações são diferentes. A gente vai discutir isso um pouco ao longo da nossa conversa de hoje, tá bom? Só que o que vai acontecer aqui no instinto sexual? Primeira coisa, o intuito da nossa aula de hoje é entender como é que a gente se desenvolve através desse instinto, né? E não é só para quem é sexual reprimido ou dominante, é para todos nós, é para todas as pessoas, mesmo que seja do meio, porque a gente pode aproveitar o que tem de saudável nesse instinto para a gente meio que forjar uma personalidade, sabe? Para a gente meio que, parece feio falar isso, né? Mas muitas vezes a gente tem que fingir que a gente é uma outra coisa, né? Às vezes você está de saco cheio de fazer uma coisa e você tem que fingir que você quer fazer aquilo que você vai fazer, porque se você é adulto, tem que fazer. Então, muitas vezes a gente não consegue alcançar as coisas que a gente quer por causa da deficiência ou excesso desse instinto, e quando você tem claro quais são essas características, você fica um pouco menos refém delas, né? Não sei se eu estou me fazendo clara, mas é interessante a gente colocar os pingos nos is nesse sentido, sabe? O que eu vejo que é um instinto sexual, assim, no seu melhor? É aquela pessoa que se conecta à outra. É aquela pessoa que tem um carisma, não é adequada a palavra, talvez, assim, na medida, sabe? Eu entendo que deve ter um monte de definição de carisma, a gente pode entender como qualquer coisa. Eu defino assim de uma maneira muito grotesca, assim, olha, é aquela pessoa que você acabou de conhecer e que você acha que é um amigo seu de muito tempo, sabe? A gente chegou aqui, né? Você sabe que quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos a gente não tinha casa, a gente foi direto para um hotel. E lá no hotel tinha um grupo de brasileiros, né? A gente está numa região de muitos brasileiros, aí tinha um grupo de brasileiros trabalhando, né? E a moça que preparava o café, ela provavelmente instinto sexual dominante, e assim, o Lino, que é uma pessoa, né, na dele,
não faz muita questão de fazer amizade, eu faço muito mais questão, assim, né? Eu gosto muito mais de conviver do que ele. Ele falou, nossa, incrível, né? Incrível como... Elza é o nome dela. Incrível como a Elza parece que é amiga nossa há uns 30 anos, né? E, de fato, assim, ele faz questão de que ela venha aqui em casa, que ela tá ajudando a gente nos testes, nos primeiros testes do pão de queijo, tudo. Então, sabe isso? Você acabou de conhecer a pessoa, né? É claro que, assim, né? Somos duas brasileiras, né? Somos ambos brasileiros, num país fora. Então, isso já meio que junta, né? De qualquer forma, já tem um elo ali. Mas sabe quando você acaba de conhecer a pessoa, você tem essa impressão de que, meu, ela me entende, ela tá falando a mesma língua que eu, não tem muito obstáculo, é fluida a conversa, sabe? Então, isso é um instinto sexual dominante. Desculpa, isso é um instinto sexual saudável, sabe? É quando, assim, tem duas pessoas que se encontram e não tem silêncio constrangedor, né? Tem silêncio, mas não silêncio constrangedor. Não tem constrangimento, tem só vontade de ficar junto, né? Tem só... Débora, fala para mim no microfone, para eu não precisar ler, por favor. Pode falar. Desculpa te atrapalhar. Não, é que você falou assim que parece que conhece há muito tempo, aí eu comentei que isso também é coisa do tipo 2. Isso também é coisa do tipo 2, né? Sobretudo, se for um 2, talvez você tenha isso com você mesmo, mas eu não vejo todos os 2 sociais com essa coisa, sabe? Só com gente que é importante para ele. Mas você pega, por exemplo, um 2 autopreservação, ele vai ter essa tendência de fazer com que todo mundo na sala meio que ache que ele é amigo íntimo de muito tempo. Você pega um 2 sexual, ele vai fazer isso com algumas pessoas. Você pega um 2 social também com algumas pessoas. E aí as motivações vocês já sabem, é só vasculhar lá nas aulas do 2. Mas o 2 autopreservação, nisso ele tem parecido com um sexual, agora um sexual menos desenvolvido, que significa assim, ó, o outro tem que gostar de mim. O outro tem que me perceber. Não dá para eu passar por aqui sem ser percebido, isso dói. Entende que isso é uma tônica muito forte de quem é instinto sexual dominante, também de quem é autopreservação. Tá? 2, né? Tipo 2. Então, é isso. Então, nessa questão do saudável, o que vai acontecer? A gente vai encontrar isso. Quebra de obstáculos. Quebra de obstáculos no sentido assim, olha, as pessoas se encontraram e elas se fundem no bom sentido. Não é aquela fusão. Quando a gente fala de fusão, eu, pelo menos, gramaticamente, eu me lembro do nó sexual. E o que significa fusão do nó sexual? Significa eu esqueço de mim e me junto ao outro. Então, isso é o instinto sexual quando ele está desequilibrado. O instinto sexual saudável, são, significa que eu me fundo, eu faço parte do outro, da vida do outro, e tudo bem, eu não me perco. E também eu não preciso desse outro específico para tudo da minha vida. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobretudo para as mulheres, tá? Então, tem vários outros também na minha vida, não tem uma pessoa específica que vai ser toda a minha vida, que acontece no sexual não saudável, tá bom? Então, eu percebo isso, tá? Se eu puder falar de partes sãs, né, do instinto sexual, seria isso, diminuir esses obstáculos, carisma na medida, nem mais, nem menos, e, sobretudo, força de realização, porque se a gente falar de instinto sexual, a gente está falando de gana, de sangue nos olhos, de raiva, quando eu falo da raiva no sentido de propulsão, né, no sentido de realização, tá? Então, talvez eu tenha mais coisa para destacar em relação a isso, em relação ao instinto sexual, mas se a gente for pensar na questão da saudabilidade, a gente vai pensar nisso, tá? Que todos nós poderíamos, né, roubar um pouco dessa energia do sexual em relação a isso. Agora, o que vai acontecer com o instinto sexual predominante? Quem é instinto sexual predominante sabe do que eu estou falando, que vai se perder nesse excesso de fusão. Então, o outro é tudo. Né? Eu atendo uma sexual dominante e ela é esclarecida, sabe? Tranquila, uma pessoa... Ela tem um casamento longo, ela tem maturidade emocional, sabe? Só que ela fala, Luísa, eu escorrego, eu me perco, eu sofro. Ela tem um relacionamento com o marido de muitos ciúmes. É uma homossexual, tá? Por um acaso. E isso potencializa muito. Essa questão do ciúmes no sexual é uma coisa que tende a ser fogo, sabe? Tende a ser
tende a pegar fogo se ele não se cuidar. Aí o que acontece aqui? A tendência é essa questão da possessão, dos ciúmes, né? E alguém que não é sexual dominante fala assim, eu acho que eu tenho isso também. Ok, tudo bem. Mas se você é sexual dominante, você vai entender que isso atrapalha a sua vida, que isso machuca, tá? Pode ser que você não seja sexual dominante, que você tenha históricos, por exemplo, de descontrole mesmo em relação a isso na sua vida. Mas quem é sexual dominante, descontrolado, tende a ter muito mais episódios de agressão física, né? Quantas e quantas pessoas eu atendi, mulheres, inclusive, que tiveram problema de agressão física mesmo, sabe? De agredir o outro, né? Porque se descontrolou em relação a ciúmes, em relação a possessividade, em relação a controle. Se a gente for falar de instinto sexual, tem uma palavra muito forte para instinto sexual que é poder e controle. Aí você vai me perguntar, Luísa, mas poder não é do social? É, mas é um poder diferente, sabe? O poder do social é assim, é mais ligado a jogos políticos, né? É mais ligado a, as pessoas vão me procurar porque eu sou o melhor. As pessoas vão lembrar de mim porque eu sou o mais bondoso. Elas vão lembrar de mim. É uma coisa muito mais ligada à imagem, digamos assim. O poder que eu tô falando aqui do sexual é um poder assim, ninguém dá um passo sem mim. Não é ninguém de todo mundo, sabe? É as pessoas que eu elegi, porque se eu tô falando de jeito sexual dominante, eu tô falando do eleito, né? Tem o professor Nicolai Cursino, ele fala dos coloridos, né? Ele é um sexual dominante. Então ele fala que ele entra numa sala de treinamento, assim, e ele vê algumas pessoas coloridas, sabe? Então isso o sexual dominante tem. Então algumas pessoas são coloridas, algumas. Todas as outras, preto e branco. Então, para essas pessoas que para o sexual são as pessoas coloridas, né, aí vai ter a questão do poder em relação ao controle. Tá? Como é que você vai fazer uma coisa sem me avisar? Né? Aí tem ciúmes, controle, manipulação, possessividade, todas essas questões, tá bom? Tudo isso vai acontecer quando você está deixando ser dominado. E aí o pano de fundo disso é essa fusão descontrolada, né? Então eu me fundo ao outro, a poucos outros, né? Aos coloridos. Eu gosto de roubar isso do Nicolai, porque eu acho que fica muito ilustrativo, né? Então eu me fundo aos meus eleitos ali, e aí pronto. Então essa pessoa já está ali no meu domínio, tá? Então aí tem cenas de ciúmes, né? Estou falando nos relacionamentos íntimos, mas isso também ocorre em todos os relacionamentos da nossa vida, né? Nos relacionamentos de trabalho, né? Quem não teve um chefe que achou que você era propriedade dele, né? Do departamento dele, você não podia fazer outra coisa, né? Ou eu fico vendo aquele caso, né? Sessão fofoca. Débora, eu lembrei de você mesmo. Eu ia até falar, Débora, o chefe dela, mas não queria te fazer lembrar de coisa ruim. Então, mas vamos à sessão fofocas, então as meninas de Portugal talvez não vão saber. Mas é o caso daquele Marcus Mellen, né? Vocês devem estar acompanhando, pelo menos minimamente. Fala que vocês estão acompanhando, senão vai ficar só eu aqui de fofoqueira. Ele tem tudo para ser um sexual desequilibrado, patológico, né? Porque ali tem patologia, com certeza, né? Fazer o mal para o outro, né? Como provavelmente ele fez. Por mais que as pessoas falam, não, é tudo mentira, as mulheres não estão mentindo. Cara, o cara, ele pisou na bola, né? Pisou na bola, jogo de sedução, um monte de coisa, né? Só que, mas por que eu queria falar dele? Bom, vamos ver se eu lembro. Mas ali tem... Do que, Margarida? A Luísa estava a falar sobre o descontrole. O ciumeiro é do descontrole. Lembrei. O que acontece? Possessividade, né? Para mim tem tudo para ser um sexual. Outro dia eu fiquei assistindo, não sei se vocês viram isso, é bem interessante, porque um canal, Metrópole, né, juntou todas as mulheres abusadas, inclusive alguns homens e tal, e fez uma entrevista com eles. Depois fez uma entrevista com o cara, né, com o Marcus Melling. É bem interessante de assistir, sabe? É meio pesadão, assim, meio baixo astral, mas é interessante. E eu digo descontrole porque uma das reclamações das atrizes era para falar assim, eu era convidada para fazer outras coisas na Globo, eu era convidada para fazer novela, né? Porque é um canal de humor, né? Não é Zorra Total, né, gente? Sei lá. Eu não assisto, mas alguma coisa parecida com isso. Aí outros diretores de novela chamavam os atores que estavam trabalhando com ele, com o Márcio Melling, e ele falava, não,
ela não vai não, ela não está pronta ainda, sabe? E aí uma das grandes reclamações que elas conseguiram, inclusive, provar tudo, que estava atrapalhando a carreira, né? Então tem essa coisa que quantos de nós já não passamos nisso no trabalho, né? Que meio que o outro acha que é dono da gente, sabe? Isso é um sexual descontrolado, isso é um sexual mais ou menos assim, ó, eu fiz ele crescer, eu tenho o poder sobre essa pessoa, sabe? Eu meio que comprei a alma dele, entende? Isso, falando assim, lembra pra gente do arquétipo do tipo 8, né? Então, 8 tem muito disso, né? Eu comprei a alma do outro. Mas você pega um sexual dominante, ele vai ter isso, sabe? Tipo, o outro é meu. Não vem aqui você, que é um diretor de outro programa, querer mexer com os meus atores, né? E para os atores, ele falava, não, eu estou te protegendo, né? Eu estou fazendo aqui, entende? Então tem todo um jogo. É interessante essa entrevista, não é a coisa mais agradável do mundo, né? É pesado, assim, mas assim, em termos psicológicos é interessante a gente assistir, sabe? Para a gente ver. E para mim ali é um exemplo de um sexual. Inclusive ele tem certeza que ele não tem culpa nenhuma, que todo mundo é culpado, né? E você olha a versão dele e você fala assim, pô, ele tem razão. Mas o cara é um babaca, sabe? Depois, mesmo ele tendo razão, que eu acho que ele tem mesmo, sabe? O povo quis mesmo entrar desculpa a palavra, mas nas putaria lá, Antônio Corta, né? Mas mesmo se o cara é um babaca. Aí depois você dá uma olhada lá pra você ver, é interessante. Fala, Débora. Luísa, quem tem o instinto sexual do meio pode ter isso? De achar que a pessoa é propriedade dela? Do meio, então, uma coisa que eu falei no começo da aula, que vale muito a pena a gente olhar até para as outras aulas, é que o do meio, ele pode estar muito alto, né? Então, você pode ter um instinto sexual do meio mais alto que alguém que é instinto sexual dominante, tá? Então, por isso que vale a pena a gente assistir todas essas 3 aulas. Porque pode ser que algum instinto seu que não seja reprimido ou dominante, ele esteja ou muito reprimido ou muito dominante. Entendeu? Então, pode. A resposta para a sua pergunta é pode. Tá? Então, vamos, gente. Ciúmes, competição. Aí tem uma questão aqui que é de rivalidade. Tá? Então, a questão da rivalidade não vai ser eu que vou falar que é uma coisa ruim, né? Não vai ser eu que vou falar isso. Mas você que é sexual dominante, você tem que entender o quanto que isso, e de certa maneira, tá te impulsionando para ser uma pessoa melhor, ou tanto que isso está fazendo você ser um babaca, tá? É interessante que a gente chegou aqui, né? Você sabe que a gente veio abrir a fábrica de pão de queijo, e aqui, sei lá, vem pão de queijo do Brasil, né? Forno de Minas, e tem uma grande fábrica aqui, chama Brasil Bites, uma coisa assim. Tem essas 2 grandes empresas, e o resto é o povo tacando de fazer pão de queijo em casa, em pequenas fábricas, né? E tem uma menina pequena que cresceu, sabe? Que cresceu. Aí eu fiquei tipo umas 2 semanas. Depois que eu descobri essa menina, eu fiquei umas 2 semanas olhando e falou assim, cara, para de surtar. Que eu fiquei assim, como é que eu derrubo essa menina? Ó, isso é a rivalidade do sexual, sabe? Isso é a rivalidade. Aí eu consegui achar, olha que loucura, consegui achar uma lista de pessoas que ela entregava. Falei, não, esse pão de queijo horroroso dela, a gente vai ganhar ela de todo. E o Lino falou, não, mas e o Lino todo tranquilo, mas eu queria só vender pão de queijo, Luiz. Eu falei assim, não, a gente tem que vender mais que ela. Entende? Loucura, piração. Então, tem umas coisas de rivalidade, assim, sabe? De falar assim, meu, você pega um foco que você tem que ganhar. Inclusive, de novo, sem eu passar a perna na menina, cara, é legal eu querer vender mais, é legal eu querer ajudar o Lino a vender mais pão de queijo que ela. Ela nem sabe que eu existo, entendeu? Então, querendo ou não, né? Não tem nada de errado nisso. A grande questão aqui é o seguinte, muitas vezes, presta atenção, você, e principalmente para quem principalmente no ambiente de trabalho, isso pode te ajudar. Se você estiver gerenciando gente, às vezes, o instinto sexual dominante, desregulado, meio doido, igual eu, assim, começo de gravidez, né, gente? Começo de gravidez, a gente tem licença poética para ser meio doido. Às vezes, ele não faz nada se ele não encontrar um né? Então, algumas empresas que eu atendi, para mim é claro, só tá faltando gente para ele rivalizar. Então, ou a outra pessoa está muito acima dele e ele falou, meu, não vou entrar nesse confronto porque eu tenho a dor da perda, né? A dor do segundo lugar é muito forte, ou as pessoas são muito abaixo, né? Entre aspas, e ele não tem aquela gana de ganhar.
né? Então, essa questão do instinto sexual vale bastante a pena a gente entender que essa rivalidade, ela está presente, né? Ela está presente e você vai aprender a calibrar. E você que lida com o instinto sexual tem que entender que isso pode acontecer também, tá? Oi, Margarida, você levantou a mão? Depois, quando for o reprimido, eu pego nessa história. Tá, vamos lá, então. Então, tá, o sexual acho que seria isso, possessividade, intimidação, ok? Tudo nessa linha. É meu, é possessividade, é ciúme, é controle. Aí tem a questão da rivalidade, tem um pilar da rivalidade, e tem um pilar também da impulsividade, tá? Então, se eu quero fazer, vou agora. Né? Eu atendo um cara, ele é instinto sexual dominante, e assim, a grande questão da vida dele é que ele tem muita realização, ele trabalha com vendas, muita realização, só que a idade já avançada, e muito recomeço. Então tem uma insatisfação, uma impulsividade, né? E você pode estar, será que é um tipo 4? Não, não é 4, sabe? Então tem uma impulsividade, uma vontade de fazer as coisas e tem pouco medo, né? Então, geralmente quem é instinto sexual dominante, ele vai ser mais ousado. E aí, bota para lascar, recomeça, queima a vida toda, sabe? Então tem que trabalhar essa impulsividade, essa ousadia, essa dificuldade em manter uma certa constância quem é instinto sexual. Até porque tendem a ser muito confiantes no sentido de que podem construir coisas muito rápido, né? Então, tudo que o autopreservação dominante tem, que é de ser freio de mão puxada, é o que a gente não vai ver aqui, né? Então, eles podem sofrer por conta disso, tá? E tem uma coisa também que pode ser muito pentelha, que é a questão do confronto. Então, tá tudo muito bem, o cara quer confrontar, né? Quer confrontar. Não, eu tô de azul, mas por que você veste azul? Tem que ser branco, sabe? Então, tem um certo prazer pelo confronto. De novo, eu, pessoalmente, tendo a achar isso legal. Olha como é que é louco, né? Eu sempre achei que as pessoas que confrontam são as pessoas mais originais, verdadeiras, né? Que tem algo a falar. Mas, assim, a gente que é sexual dominante, a gente tem que entender que isso pode ser um pé no saco, às vezes. Entende? Não tem que confrontar todo mundo o tempo todo. Né? Tem que entender que, às vezes você tem que ver, tem que trabalhar em você essa questão de buscar o destaque o tempo todo. Né? Isso vai ter no social também, mas essa busca do destaque, busca por brilhar, né? Ok, essas são algumas características, eu pontuei algumas delas, que eu percebo que acontece mais nos meus atendimentos de quem é sexual dominante, mas a minha reflexão para você que é sexual dominante é o que está te pegando aí, entendeu? Né? Geralmente eu costumo começar as minhas mentorias assim, o que está pegando, o que está doendo, o que está angustiando, o que está travando sua vida. Então veja em você o que é. É ousadia em excesso? É sair brigando com todo mundo? Essa busca desenfreada por estar em primeiro lugar? Essa dificuldade em perder, né, em ficar em segundo lugar? Essa rivalidade desenfreada? O que está pegando em você nesse momento? Tá? O que está pegando? E aí você vai fazer o cutuque lá, né? Você vai puxar o seu elástico em relação ao que você precisa se trabalhar. Para a gente do sexual reprimido, eu vou falar então algumas dicas de quem é sexual dominante para você ter de possibilidade de mudança. É claro que assim, ó, se você ouvir e falar assim, cara, isso daí para mim está resolvido, ok. Pega o raciocínio e expande para as partes da sua vida que não está resolvida, tá bom? Porque isso pode acontecer também, né? Uma coisa legal do instinto sexual dominante, então, é começar a trabalhar as relações mais amplas, né? Mais amplas, assim. Então, tem uma coisa que acontece muito, e sobretudo com as mulheres, que é interessante de perceber quando é sexual dominante, que quando começa a ter muito conflito com o marido, aí eu começo a pesquisar o que acontece ali de uma forma muito reduzida. Ela acha que o marido tem que ser o melhor amigo, né? O melhor amigo, o mentor profissional, o diretor espiritual, ele tem que ser tudo. E às vezes não vai ser, né? Às vezes seu marido é um baita de um companheiro massa para a vida, só que ele odeia esporte, sei lá. E aí você vai fazer essa questão que é importante para você com outras pessoas. Isso é uma coisa que acontece muito em quem é sexual dominante. Ele acha que pessoas importantes para ele tem que suprir em tudo o que ele precisa. Todas as carências, em todas as áreas da vida dele. E se você for olhar bem a fundo, assim, bem a fundo,
Todas essas pessoas, elas podem ter tido, conscientemente ou não, alguma coisa relacionada a abuso. Mas todas, Luiz, é bem comum de acontecer. Na verdade, infelizmente, é bem comum de acontecer a todos nós. Né? Quem trabalha no mundo do desenvolvimento humano sabe do que eu estou falando. Em qualquer grupo que a gente se encontre, que tem ali 40 pessoas, 35 foram abusadas de alguma maneira. É uma coisa muito impressionante. É uma coisa muito impressionante. Então, assim, é uma coisa muito presente, infelizmente muito presente. E, geralmente, quem é instinto sexual, ele teve uma sensibilidade a esse ocorrido da vida dele. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma certa carência exacerbada, por mais que quem seja sexual dominante ou reprimido não consiga enxergar nem observar. E aí tem uma dificuldade ou uma excessividade nessa questão da fusão com o outro. Eu só existo se o outro tiver. Né? Ou eu tenho fobia do outro e quero me esconder. Né? Vai depender se você é sexual dominante ou reprimido. Então, isso seria trabalho para a gente fazer num segundo momento. No primeiro momento, a gente vai tesourando e cortando e manipulando os nossos comportamentos. Cara, eu estou muito ciumenta. E geralmente quem é muito ciumento não repara. A minha vida inteira eu escutei que eu era ciumenta, eu falei, nossa, viajou. Entende? Então, geralmente a gente não repara. Lembra eu no hospital? Que eu estava no hospital e aí quando eu fiquei consciente, eu falei assim, cara, eu estou arrasando, eu estou muito plena. Eu estou muito orgulhosa de mim, né? Estava eu na cama do hospital com um terço na mão só. Assim, cara, eu estou muito tranquila, eu estou muito orgulhosa de mim, eu estou muito tranquila. E aí, quando os médicos iam passando plantão, eles falavam, a Luísa, ela tem crise de ansiedade. Ou seja, eu estava surtando, só que eu estava me achando plena, né? Entende? Então, muito do que a gente tem muito, pra gente é regulado. E, gente, não é, tá? Não é. O que, Lu? Fala no microfone que eu fico com dificuldade de ler aqui. Você está falando tudo da minha chefe, ela é transexual e tem dominância, tem ela impulsividade, ela confronta, ela briga, ela fala e ela tem o grupinho dela, e o grupinho dela é assim, eles não podem falar com ninguém, são escravos, eu chamo eles de escravos. Eles ficam todos assim com medo e vão atrás dela, assim, que nem ovelhinho. E ela ela é tanta a competição, que ela competiu comigo tanto, que ela falou que o meu inglês é péssimo, que ela tirou todos os solos, acabou tudo. Aí eu decidi fazer eu não olho para ela mais, só na hora, né, que tem que olhar, e eu vou toda arrumada, que antes eu não estava nem aí. E ela fica louca. E agora, como eu não olho para ela, eu não converso com ela. Na hora de trabalho, eu faço as coisas. Antes, eu não converso, não olho, não quero saber. Ela pira, porque todo mundo tem que ficar olhando para ela, ela é o centro da atenção. E eu acho muito interessante. E agora ela está tentando ser legalzinha comigo. Aí eu falo assim, né? Mas tudo que você falou é isso aí. Então, aí é interessante a gente pensar nisso, né? Você pensa um 3, cara, é muita carência. Né? Você pega um 3 sexual, eu não sei, se você tiver a oportunidade de observar um 3 sexual, né, em ação, digamos assim, é muita carência. Ele tem uma coisa que o 2 tem, no sentido assim, todo mundo tem que me amar. Eu trabalhei muito tempo com um 3 sexual, e assim, eu gostava dele, tudo, gosto, né? A gente, né, conversa até hoje, mas um monte de gente falava assim, meu, que falso, né? Que pegajoso, porque tinha disso, conversava pegando, sabe? Ele bonitão, assim, né? Então conversava pegando, era meio sedutor, sabe? Então fica aquela coisa meio Johnny Bravo, de todos têm que me amar, né? Parece que o transexual, quando ele sai, ele tem uma meta, parece, né? Eu costumo falar assim, que a meta dele é quando ele saia do lugar, todo mundo esteja falando, meu Deus, ele é muito legal, sabe? Ele é muito legal. Então, imagine você viver uma vida assim. E quando eu estou falando dessa questão do abuso versus carência, versus, assim, meu Deus, as pessoas precisam estar ligadas a mim de alguma forma, quando eu não olho, aí pega na ferida. Né? Quando a Lu fala, eu não olho para ela, pô, pegou na minha ferida aqui. Eu lembro também de uma 8, eu já contei isso para vocês, ela estava naqueles eventos, né? Ela trabalhava com grandes eventos de desenvolvimento humano, e aí ela, depois de conhecer o Enneagrama, ela falou assim, Luísa,
Olha o que eu fiz só para irritar. Ela trabalhava com uma 2 e a 2 enchia o saco dela. Enchia o saco. O tipo 2, quando ele é pentelho, né? Eu fico vendo a Xuxa hoje em dia falando mal da Marlene. Sei lá o que elas tiveram, né? Mas eu fico pensando, cara, 200 anos atrás, até hoje, ela acaba com a vida da Marlene, né? Esse é o expediente do 2, né? No sentido de, assim, vingança, né? Enfim, ela acabava com a vida da tipo 8. Aí ela estava no banheiro, experimentando uma roupa e tal. E aí a tipo 2 perguntou, cara, o que você achou dessa roupa? Aí a 8 falou, tanto faz, eu acho que ninguém vai te ver mesmo. Aí ela falou que ela ficou assim, sabe? Né? Como assim ninguém me vê? Eu tô fazendo tudo para ser visto, entende? É uma dor sexual, né? Então, essa é a grande dor do emocional, né? É a grande dor, assim, de quem é sexual dominante. Aí você pega um 3 sexual. É muita carência. É muita necessidade de aprovação externa e aí junta e dá essa confusãozinha. Agora, Lu, lembrando, ela não tem noção de nada disso, tá? Então, você que vai ter que, né, o seu jogo de cintura, a sua inteligência contextual de saber fazer para que você não seja prejudicada, né? Sim, mas ela é má, ela é muito má. Ela pode acabar com a pessoa. Eu já vi coisas assim. Você pega uma pessoa... Ela já tirou 2 pessoas do emprego com política por trás. Então, ela é bem má. É o que a gente sempre fala, né? Tem gente muito malvada, né? Não adianta a gente achar que está no País das Maravilhas, né? Tem gente muito malvada mesmo. Oi, Emi, pode falar, por favor. Oi, Luísa. Como seria todas essas características do sexual predominante no 5? Eu fiquei aqui pensando. Isso dá, né, de chamar atenção e tudo mais, já que, né, é típico do 5 o contrário. Como seria isso? Acaba que assim, né? Aqueles paradoxos, né? De instinto com tipo, né? Parece que tem uma energia oposta. A gente vai ver bastante isso, algumas ambivalências, né? Alguns contraciclos, isso é muito comum de acontecer. Agora, o 5 sexual, eu sempre falo muito do meu marido, né? É a pessoa que faz, entende? Ele não tem aquela lentidão eterna do tipo 5. Ele não guarda as coisas para ele. Então, vai ter realização. Você olha aquele Mark Zuckerberg, né? Que tem tudo para ser um 5 sexual. É aquilo, entende? Eu estava vendo também umas cenas do tribunal dele, né? Então, o juiz perguntava, você quer fala pra gente que hotel que você ficou hospedado ontem. E ele fala, eu não vou falar não, para que eu vou falar o hotel que eu fiquei hospedado? Aí o juiz pergunta, não, vocês ficam falando dado de todo mundo que está no Facebook, você tem que falar o hotel que você estava hospedado. E aí ele retruca, sabe? Então, assim, você vai ver isso, você vai ver confrontação, né? Confrontamento, você vai ver realização. Eu fico imaginando o tanto de 5 autopreservação com sexual reprimido, que tinha ideias fantásticas, como o Mark Zuckerberg teve, e que não fez nada nem parecido. É claro que tem todo um contexto, né, gente? O menino deve ter nascido rico já, né? A gente sabe que não dá para, né, comparar. Você pega, por exemplo, a história do Bill Gates, né? Ele nasce já nasce numa possibilidade ali, né, de família, de poder, de influência, de tudo que, juntou ali as possibilidades e o cara fez o que fez e fez coisa errada também, a gente sabe. Entende, Emi? Então, assim, é realização. Você vai ver ali realização e você vai ver uma coisa no 5 sexual muito forte, chamada controle. Então, o 5, ele é um controlador sexual, então, putz, ele é muito controlador, tá? Agora, quando a gente fala, puta, ele gosta de ser visto, não tem nada disso, né? Então, assim, o que acontece? Não vai ter essa necessidade, sabe? Eu não vejo também muita competição, né, nos tipos 5 em geral, não vejo essa competição de querer derrubar outra pessoa, de sofrer porque está em segundo lugar, mas eu vejo bastante vontade de fazer as coisas, sabe? De fazer, de realizar. E de ter uma coisa que todo mundo que é um pouco mais desperto tem, que é a questão da busca da liberdade, né? Então é muito difícil a submissão. A submissão, você pega assim, ó, 6 sexual, 5 sexual, 8 sexual, né? A submissão para esses subtipos é uma coisa muito difícil, tá?
Então, veja se te ajudou, Emi. Eu acho que não vai ter aquela coisa, né, de capa de revista Caras, de Instagram, de nada disso. Mas vai ter vontade, sabe? Vontade que a empresa dê certo, né? Os 5, eles são muito corporativos, né? Você vai olhar para a vida, geralmente, dos 5, eles conhecem as esposas, e as mulheres 5 conhecem os maridos, geralmente em ambiente de trabalho, sabe? Geralmente os amigos estão ligados ao trabalho. Então, eles tendem a ter essa vida um pouco mais no trabalho, que tende a ser mais controlada, digamos assim. Tá bom? Veja se faz sentido para você, me chama aqui qualquer coisa. Tem isso, né, gente? A questão do tipo, ela vai... Por exemplo, você pega... o sexual, ele é agressivo, né? Aí você pega uma 2 sexual. Qual que é a agressividade da 2 sexual? É o se vestir para matar, é o se vestir para chegar num lugar e todo mundo olhar, né? Sapato de verniz, calça daqueles couros de látex, né? Aqueles couro que brilha, sei lá como é que chama aquilo. Então, entende? Isso é um tipo de agressividade, né? Você pega a agressividade do tipo 8, tem uma palavra importante também para o sexual dominante, que é território. Aí você pega um tipo 8 sexual, entende? Meu, nos relacionamentos dele, ele manda, né? A Nádia não está aqui, não tá aqui ao vivo, né? E ela também tem dúvidas em relação ao instinto, mas no 8 sexual, por exemplo, as amizades, eu assim, ó, você até pode ter outros amigos, mas me avisa aí o que está acontecendo, sabe? Com parceiro, então, nem se fala, com empresa, então, nem se fala. Você pega um 8 sexual, ele vai querer, sabe? Aumentar o território, ganhar território, tudo isso. Aí tem as nuances, né? Você pega um 8, um 9 sexual, ele não vai ter essa agressividade, mas ele vai ser mais competitivo que os outros. Ele pode até ser mais competitivo que os outros, tá? Ele pode ter ciúme. O 9 sexual então, o 9 sexual, ele tende a ter uma coisa com relacionamento muito pesada, né? De muita possessão. Acho que possessão não é a palavra assim, mas de muita fusão mesmo, não teria outra palavra. Então ele vai ser ciumento, né? Porque o outro é a vida dele, ele vive pelo outro. Tanto é que a Sandra Maitre, ela fala do 9 relacionando a borderline. E ela não fala do 9 sexual, mas quando ela fala do 9 fazendo ligação com o borderline, eu não consigo pensar em outro 9 que não seja sexual. Entende? Lembra que o borderline é tirar os limites, né, da pessoa para outra pessoa. É uma pessoa que ela se sente tão vazia, ela sente que ela não tem nada, que ela precisa do outro para sobreviver. E aí ela passa a sugar muito do outro. O outro precisa me dar, o outro precisa me dar. Porque ela se sente ultra vazia e muita instabilidade emocional. Né? E quando penso em borderline, eu sempre penso no arquétipo do 4, né? Mas é interessante a Sandra Maitre falar sobre isso, né? Que quando a primeira vez que eu li, eu falei assim, nossa, discordo tudo. Mas se a gente for pensar no 9 sexual, em vários depoimentos que eu já ouvi, dessa ligação profunda que eles têm, né, com relacionamento, eu conheço um casal próximo a mim, né, ele 9 sexual, e aí eles terminaram o casamento, foi bem ruim, assim, sabe? Ele, né, o homem era um 9 sexual, mas foi ruim, sabe? Teve traição da esposa, né? Ela ficou um tempo com o cara, sabe? Que teve traição. E aí, para resumir a história, ele ficou meio que 1 ano e pouco morando na casa dos pais, uma situação ruim, assim, sabe? E ela na casa, né, com os filhos. E depois eles voltaram, né? O relacionamento lá não deu certo, e aí eles voltaram, sabe? Então você olha de fora e fala assim, cara, é ruim, né? A situação. Não dá para julgar, e eu acho que tem casal que supera mesmo traição, tudo. Mas naquele caso, assim, como eu conheço de perto, ficou muito mais claro que era assim, eu fico tão ruim sem você, ou com tanto medo de recomeçar a vida, que eu vou aguentar tudo que aconteceu, sabe? Então era mais uma coisa assim, muito mais de submissão do que de qualquer outra coisa, de tolerância, de perdão, assim. Não sei se faz sentido, mas é em relação a isso, tá? Ok, gente? Então vamos terminar o caminho aqui de desenvolvimento para quem é sexual dominante. Olhar para essa questão da concentração sua de um relacionamento só, tá? Então dá uma olhada para isso, né? Tenta dissipar isso para outros relacionamentos, não colocar todo o seu investimento de tempo, de energia em poucas pessoas e entender que tudo que o sexual dominante tem pode estar presente em você e você querer negar, que é a sedução em excesso, ciúmes, manipulação,
o controle, principalmente, essa busca por poder, a rivalidade, a ousadia, entender quando você tem que diminuir um pouco disso. Combinado? Vamos para o sexual reprimido? Para quem é sexual reprimido, e não só para quem é sexual reprimido, mas também para quem tem o sexual, sei lá, do meio para baixo, né? Aí, gente, a gente vai falar de tudo ao contrário, né? A gente vai falar de tudo ao contrário, assim. Tem essa gana que o sexual dominante pode ter de ir lá, de fazer, de resolver, de ser sangue nos olhos, que aqui no sexual reprimido, naturalmente, vai ser o contrário. Tem uma coisa um pouco polêmica, e que quando junta alguns professores de Enneagrama junto, assim, em congresso, né, até em aulas de Zoom, tudo, a gente fica discutindo isso. Eu entendo que é um pouco polêmico, mas para mim faz muito sentido aqui na vida real dos atendimentos, sabe? É uma certa... eu não vou falar de depressão, porque depressão é patologia, tudo, né? Mas é um estado depressivo, tá? Então, assim, o sexual reprimido, ele pode dar uma certa tristeza para a pessoa. Sabe aquela pessoa meio triste, assim? Meio triste. Tipo, ela, né? Eu lembro na época, ali no meio da pandemia, eu atendendo uma pessoa, sexual reprimido, muita dificuldade de dar passos na vida, de mudar a vida, muita reclamação, muita lamúria, e muito cinismo, assim, sabe? Ela falava assim, graças a Deus que é pandemia. Coloco minha máscara, vou pro trabalho, não falo com ninguém, nem batom eu tô passando mais, volto, sabe? E quando acabar essa pandemia, eu não tiro minha máscara, né? Outro dia eu estava na rua e tinha um casal, né? Jovem, assim, jovem, no meio da rua, né? Na rua, não um local fechado, andando de máscara, né? Então é bem isso, sabe? Tipo, ela falava, quando a pandemia acabar, eu nem vou tirar máscara, me acostumei, sabe? Então tem uma certa falta de alegria, sabe? Uma certa falta, assim, de colorido para a vida, né, sabe, de vontade de ir para a vida, de gana. Então, um certo estado meio depressivo, né, esse estado depressivo de vazio, sabe, de vazio, assim, de meio que não tem de onde tirar força, né, eu não tenho intensidade, eu não tenho vontade de pegar um projeto e realizar, sabe? E aí, claro, que vai faltar carisma, né? Vai faltar carisma, vai faltar graça, né? A pessoa com sexual reprimido é aquela pessoa que reclama, sabe? Que não é vista, que começa a falar e que as pessoas não prestam atenção no que ela fala, sabe? E aí todo aquele oposto, gente, tudo que eu falei, né? Não estou falando que aqui não vai ter gente ciumenta, né? É claro que você pode ser sexual reprimido e ter ciúmes e apresentar tudo isso, mas principalmente o que vai pegar aqui, que eu acho que você que é sexual reprimido, você precisaria olhar, é essa falta de vitalidade, essa necessidade de trazer colorido para a vida, alegria, vitalidade, gana, sabe? Confiança que pode atrair os outros, né? E essas questões também a gente forja, a gente constrói, né? Lembra quando eu fui dar uma das primeiras aulas ali de desenvolvimento do tipo 9, eu falei, cara, contrata um personal trainer, né? Se você puder. Porque tem coisas que a gente vai forjando na nossa vida, né? E para quem é sexual reprimido, sei lá, contrata esse povo aí da imagem, como é que chama? Personal stylist, né? Visagista, né? Tem um monte de gente que trabalha com essas coisas hoje em dia, né? O que essa roupa quer passar, né? Tem até cores, né? Cores ideais que favorecem o seu tipo de pele, até para maquiagem, para quem é mulher, sabe? Então, trabalhar essas coisas, e parece ser coisa boba para quem não é sexual reprimido, mas é muito difícil de fazer. Eu acho que, assim, para quem é muito difícil. Então, por isso que eu acho que tem que ter alguém ajudando mesmo, sabe? Alguém ajudando, seja do seu ciclo de amizade, que seja algum profissional que você vai contratar. Para você olhar a imagem, né? Para você ter coragem de tirar um brinco pequeno, se você for mulher, e colocar um brinco grande. Para você brilhar, para você... aí tem várias outras coisas, né? Eu me lembro de um sexual reprimido que eu atendi, e aí com muita dificuldade, né? Eu atendi ele dentro de uma empresa. Muita dificuldade em conseguir as coisas que ele queria conseguir.
Aí, por fim, vai de lá, vai de cá, vai de lá. Ele falou assim, cara, eu tive uma ideia. Eu vou contratar uma fono, porque a grande questão dele era a questão das reuniões. Falava, ninguém ouvia, dificuldade de falar, uma coisa, ninguém me ouve, então não vou falar. Sabe quando você vai ficando nesse ciclo? Aí é o seguinte, e ele foi trabalhar isso, em posição de voz, né? Como é que você fala para chamar atenção? Tem gente que é assim naturalmente, né? Você pega um 8 social, você pega um, sei lá, sabe? Naturalmente você ouve a pessoa, você para ouvir. Até um tipo 5, né? Às vezes o tipo 5 fala pouco, né? E ele fala monotemático, mas quando ele fala, você para ouvir. Tem gente que tem isso, e tem gente que precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar isso? Sei lá, trabalha se você quiser. Se você achar que está te atrapalhando alguma coisa na sua vida, né? Eu só te digo uma coisa, na minha experiência, quando você for começar a fazer isso, é muito difícil. E aí pode ser que você queira parar, tá? Isso o quê, Luísa? Entonação de voz, apresentação, modificação de vestuário, aparecer, colocar uma maquiagem, fazer vídeo se você precisar fazer reunião se você precisar fazer, se impor mais em casa, entende? Então, todas essas questões, ela dói muito para quem é sexual reprimido. A ponto de quem não é, falar assim, mas por que isso está acontecendo, né? Então, talvez se seja um social dominante, ok, não seja grande problema, né? Mas em que ponto da sua vida que isso está pegando? Você pega, por exemplo, Margarida, 9 social. Luísa, tem zero de problema com isso. Dou palestra, dou curso, zero de problema. Tá bom, mas em que ponto da sua vida específica isso está te pegando? Lembrei, entende? Então, traduza isso, porque é claro que eu estou passando umas pinceladas aqui, né? Traduza isso para sua vidinha aí, para nossa vidinha, né? Para a gente ver aonde que está atrapalhando. Débora. Eu faço as palavras da Margarida e da Lu minhas também, né? Porque eu não tenho essa questão de querer ser melhor que as pessoas, e ao mesmo tempo também eu vou para um lado de que eu sei mais do que você, então eu não preciso me preocupar. E aí eu tinha, né, um chefe social, ou um chefe 8 sexual, desculpa, que ele era não desenvolvido. Então, o que ele fazia? Ele estimulava na empresa a competição de todos os colaboradores, e estimulava que os liderados tentassem o líder, basicamente, né? Do tipo assim, para ver quem era melhor, aquela disputa que o 8 gosta de fazer. E eu tinha 2 possíveis lideradas, uma possível 6 sexual e uma possível 8, só que eu acho que era 8 AP. E aí as duas, eles ficavam estimulando para tipo assim, ela vai tomar o seu lugar, ela não sabe, esse negócio de jogo empresarial. E eu só olhava e falava assim, gente, eu sei mais do que vocês, sou eu que treino vocês. Você acha que eu estou preocupada com elas tomarem o meu lugar? Então eu vejo muito isso de que eu não tenho essa gana de vamos competir, eu preciso ser melhor, então eu preciso derrubar a pessoa. Não, eu vou ser melhor que ela e acabou, e é isso. E tudo bem, né? Tudo bem. Se isso estiver tudo bem para você. A grande questão é quando isso está mascarando, né? Uma falta de autoconfiança, quando isso está mascarando preguiça, entende? Essa é a grande questão que a gente precisa investigar em nós, né? Porque o sexual saudável, ele é autoconfiante, né? O sexual dominante que quer detonar todo mundo, ele está com problema de autoestima, de autoconfiança, é natural. Mas o saudável, ele é autoconfiante. Ele sabe que ele vai chegar, que ele vai resolver, que ele vai atrair as pessoas no bom sentido para fazer a turma dele, né? Para fazer, né? É engraçado que aqui em casa é cheio de coelhinho, né? Primavera, e começaram a aparecer os coelhos. Aí eu e o Lino ficamos pensando, cara, como é que esses coelhos se viram, né, no inverno? A gente ficou imaginando, eles devem ter uma cidadezinha subterrânea, né? Então, o instinto é meio que isso, é meio que assim, os caminhos que a gente vai fazendo para nos proteger das coisas que vão acontecendo na vida. E a gente dá conta, né? Você pega um coelho, que é um jumento, quase não consegue sobreviver de um atropelamento. Imagina, ele passa meses, né, com pouca comida e tendo que se virar aqui num frio de -10, entende? Então é uma coisa meio que assim, nossa, de muitos, muitos milhares de anos que a gente tem de sobrevivência mesmo, né? E a gente é cheio das nuances, né? O coelho é coelho há 500 anos atrás, e a gente não, hoje em dia, a gente tem que aprender a ser competitivo né? Como é que chama? Com ser politicamente correto, daqui a um tempo vai ser outra coisa, né? Então, tem um monte de coisa que a gente vai se adaptando, porque, de fato, a gente é ser humano. Oi, Meire, que bom que você está aqui.
Então, eu entrei um pouquinho atrasada. Oi para todo mundo. Luísa, será que é uma fuga minha, que sou sexual, ficar pensando assim, nossa, o que que essa pessoa, né, no caso da em questão aí da 3, né, poderia desenvolver? Aí eu, no caso, já ia olhar o desenvolvimento do tipo 3. O que que é bom para o tipo 3 desenvolver? Alguma coisa que eu pudesse fazer para dar uma dica, assim, não entrar na vida dela e bater um papo, não. Mas de alguma atitude para ela poder se mancar, entendeu? Para ela cair a ficha que ela tá, tipo assim, sendo uma jumenta mesmo. Porque por muito tempo vingança, não vou falar que eu nunca pensei, que eu não penso, de verdade. Eu não sei se é fuga, igual você falou, alguma coisa do meu tipo, da minha personalidade, mas hoje que eu conheci o Eneagrama, aí eu dou uma buscadinha lá no 3, eu vou no desenvolvimento do 3, eu falo, gente, por que será que essa pessoa... Eu fico pensando porque as pessoas fazem mal, porque as pessoas têm essa conduta. Será que isso é uma fuga? Eu acho que é uma coisa do sexo sexual, né, Meire, de achar que o mundo deveria ser um pouco melhor, sabe? O sexo sexual tem uma coisa muito linda, assim, né, de ser muito do bem, assim. Eu acho que, no geral, o sexo sexual quer que as pessoas sejam melhores, ele quer um mundo melhor, ele quer paz e amor de verdade. Agora, aqui é para sofrer. Você não está aqui à toa, não. Você veio aqui, minha filha, é vale de lágrimas, entende? Então vai ter gente, a maioria das pessoas está aqui adormecida. Ela nem sabe o que está acontecendo na vida dela. Ela nem sabe. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: a gente tem um caminho de desenvolvimento que é doloroso até o último dia da nossa vida, e a gente sabe o tanto que é difícil. Você imagina uma pessoa que vem de fora te falar o que você tem que fazer. Não adianta. É igual aquele povo no Instagram, que coloca o corpo à mostra e o versículo da Bíblia lá na bio. Entende? A pessoa está completamente tudo. Ela está perdida na vida. Ela não sabe o que está acontecendo na vida dela. Mas ela tem certeza que ela está no caminho da salvação. Entende o que eu estou te dizendo? Todo mundo está fazendo o que a pessoa acha que é melhor. Eu digo isso porque, gente, eu fui 10 anos consultora de empresa. E eu tenho mais de 10 anos atendendo gente, sabe? São 20 anos, assim, intimamente olhando para as pessoas. E olhando de fora, assim, meu, que caca que a pessoa está fazendo. E a pessoa tem certeza que ela está fazendo melhor. Ela tem certeza absoluta. E, de fato, se ela não for maquiavélica e psicopata, ela está fazendo o melhor dela. Entende? Ela está fazendo o melhor dela. Agora vem uma pessoa de fora, porque eu digo que eu fui consultora de empresa e que eu atendo gente, o povo paga minha consulta mais de R$300. E mesmo essas pessoas que pagam, elas não conseguem mudar como deveria. Não estou falando essas pessoas, todos nós, eu incluído. A pessoa me pagou, na época da consultoria, o povo pagava projeto lá de R$80 mil. E eles não conseguem mudar. Agora, você imagina uma pessoa que nem te pagou, que nem buscou sua ajuda, que nem acha que precisa ser ajudada, que não tem noção que ela está fazendo errado. Qual que é a chance da sua intenção positiva de ajudar ela, porque você conhece o tipo 3, dar alguma coisa certa? A chance é muito pequena. Então, assim, infelizmente, eu digo isso, eu sou um pouco mais cética, né, em relação a essas coisas. Eu acho que tem gente que é babaca mesmo e pronto, e eu me acho babaca em vários momentos pronto, e sabe? Eu tô tentando fazer o máximo possível aqui para passar pouco tempo no purgatório, mas eu acho que a maioria das pessoas é babacona mesmo, entende? Agora, você pega um sexo sexual, eu entendo a dor da Meire. Eu entendo, Meire, sua dor. Porque o sexo sexual vira e fala assim, cara, eu busquei ajuda, eu sei que a Meire buscou ajuda. Toda vez que a gente escuta a Meire falar, ela tem um baita caminho de desenvolvimento que não é a tendência do tipo 7, sabe? Tem várias coisas que ela se desenvolveu. E aí eu sei que dá uma inquietação de falar, por que o povo não vive uma vida um pouquinho melhor? Entende? Né? Tem muita gente do nosso lado que a gente fala, cara, por que essa pessoa não se desenvolve um pouco? Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ter pé no chão, entendeu? É o que é, a gente não pode ficar se iludindo, achando que é uma outra coisa, senão a gente cai nos becos sem saída, né? De achar que a gente tem que mudar a vida do outro. Gente, a melhor coisa é a gente saber da realidade. A realidade é o seguinte, aqui é vale de lágrima, aqui crianças morrem, aqui a gente fica doente, aqui tem injustiça, aqui tem rico, tem pobre, tem pobreza. Aqui é vale de lágrimas. E aqui tem gente babaca. Pronto. Aí você vai ministrando a sua vida a partir disso. Eu lembro uma vez, eu acho que eu já contei isso para vocês, eu estava
num congresso, e estava o cara do RH do McDonald's. E aí ele falou assim, você acha que a gente fica sofrendo porque os nossos funcionários, sei lá, têm instrução baixa? Não, a gente já sabe que eles têm instrução baixa. A grande maioria dos nossos funcionários, são 40 mil restaurantes no mundo, né? Alguma coisa assim. A grande maioria dos nossos funcionários, sobretudo aqui no Brasil, o primeiro calçado deles, sapato fechado, veio do McDonald's, a gente deu. Então, eu não vou ficar sofrendo porque eu dou um treinamento para ele e ele não consegue entender. Eu vou fazer as coisas com foto. Aí tem lá. Dobre o pano, foto. Abra a torneira durante 2 segundos, foto. Entende? Então, é arcar com a realidade. Eu acho que é isso, Meire. Alguém discorda? Alguém quer brigar comigo? Alguém responderia melhor para ela? Eu também acho que é isso. Eu trabalho todo dia para falar isso. Para falar isso para mim, só falta pôr na frente do espelho. Mas, nossa, que tristeza, né? Para que uma mulher ser responsável por 2 demissão é um absurdo, em pleno século XXI. É um absurdo. Mas antes era pior, né, gente? Antes o povo jogava direto no leão. A gente tem uma falsa impressão que hoje o mundo está pior. Mas, assim, se você for ler, é só ler aquele livro lá. Como é que chama? No começo da pandemia eu postava ele todo dia, só para irritar. Como é que chama aquele livro? Factfulness. Cara, lê aquele livro. Eu vou ler. É muito legal. O mundo está muito melhor hoje em dia. Muito. Só da gente poder discutir, né, de quem nasceu Luísa e quer chamar Luiz, poder falar que quer chamar Luiz. Cara, as coisas estão melhores hoje em dia, sabe? Só que uma coisa que eu ia te falar, Meire, é que também tem um caminho do meio, né? Tem as nossas aulas de guia de relacionamento. Porque eu acho o seguinte, a gente mal e mal consegue ajudar a gente e os nossos, né? Então, você tem 2 meninas, você tem seu marido, suas irmãs, então mal e mal a gente consegue ser melhor para essas pessoas. Agora, dá para a gente também ser menos prejudicado por elas. Então, né, a Lua tem certeza que ela vai lá no guia de relacionamentos, como lidar com o tipo 3, então tem várias dicasinhas para essa moça não atrapalhar muito, entende? A gente também não pode ser bobinho, não. Né? Tem gente malvada. Sobretudo, gente, eu estava vendo aquele cara, eu nunca sei falar o nome dele, Christian alguma coisa. Puta, o cara tem um... Já contei a história dele também. Ele tem livros de enneagrama fantásticos. Ele encontrou com aquela mulher do Arte de Ser Feliz. Não é Arte de Ser Feliz, não, é... Como é que ela chama, gente? Ela é uma tipo a coragem de errar. Ela fala sobre vulnerabilidade. Como é que ela chama? Vulnerabilidade, sobre Aquela que ele. tem um episódio na Netflix, né? Uma palestra. Isso. Eu esqueci o nome dela. Você sabe quem é, né? Alguém vai escrever aí. Aí ela encontrou com ele, ela odiava enneagrama. Odiava. Brené Brown, né? Como? Dan Brown? Brené Denise. Brown. Brené Brown. René Brown? É. Aí ela odiava enneagrama, que ela chegava nos lugares e falava assim, você é 3, Brené, isso mesmo, Brené Brown. Aí você é tipo 3, você é tipo tal, ela odiava enneagrama. Aí para encurtar a história, ela encontrou com esse cara, se apaixonou por ele, falou assim, meu Deus, todo mundo inteiro tem que conhecer enneagrama. Imagina uma mulher né? Imagina uma mulher daquela, né? Aí levou ele no podcast, é Christopher Hayes, alguma coisa assim. Acho que a Margarida tem um livro dele. Aí levou o cara, pá, e, nossa, enneagrama é isso, esse cara é demais. Aí, para resumir a história, depois, que é uma história longa, né? 50 pessoas escreveram para ela, ô Brené, pelo amor de Deus, né? Esse cara, ele é um abusador, confesso. Entende? Como é que você está dando voz para um cara desse? Você, que é uma mulher que luta pelas mulheres nos Estados Unidos, como é que você me coloca um cara desse no podcast? 50 vítimas dele. E ele assumiu isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, tem gente muito malvada, né, gente? Aí você pega esse povo malvado, que encontra uma coisa massa, igual eu, enneagrama, ou que ele está na presidência de uma empresa, né? Que ele está na frente de uma igreja. Pô, já era. Aí pega os adormecidos, entendeu? Pega os adormecidos, igual eu. Você acha... Eu fui lá naquele... Como é que chama? No João de Deus. Já contei isso para vocês também. Eu fui lá em João de Deus. Deixa eu fechar aqui. Eu fui lá, amor, da mó dó, entendeu?
Dar mó dó, assim, porque a maioria das pessoas são muito despertas, são muito adormecidas mesmo, né? E a gente tem que pensar nisso na nossa vida, sabe? Meio quarto de Jack, né? O quanto é que a gente está se acostumando com coisas ruins, porque o ser humano bizarramente, ele se acostuma com coisa ruim. Mas, Ô, Luiz, gente, e esse professor de Eneagrama tem uma galera que defendeu ele depois, tá? Do mundo do Eneagrama. Para minha tristeza, o Russ foi um deles. Falou, não, ele errou, mas ele já está em tratamento. Cara, você está dando aula, falando sobre alguma coisa, porque ele é daquela linha muito espiritual do Eneagrama, né? De jogar o povo no tapete, sabe? De mexer com as emoções, né? De levar as pessoas em um nível em que as pessoas ficam muito vulneráveis, né? Então, é isso. Tem gente muito malvada. Agora você vai conversar com ele. Ele tem certeza que ele fez o melhor, que ele está em terapia. Luiz, Oi, Lu. mas nesse lance com a 3, agora eu percebo que ela está me ensinando a cuidar dessa gente, porque para mim o mundo era cor-de-rosa, né? E agora não é mais, não. Mas eu queria falar sobre esse negócio. Eu mandei para você no Instagram, mas eu não sei se você viu do Agassi, que ele Eu não entro no Instagram, né? E, aliás, Antônio e Cauê, tem um monte de gente que fala isso pra mim. Eu mandei no Instagram, e aí o que acontece? Vocês não estão me mandando, né? Eu estou colocando aqui e eu vou mandar mensagem no nosso grupo. O que você me mandou, Lu? Vou pedir para não, eles o olharem. Agassi, ele descobriu, eu esqueci o nome do outro tenista que era famosíssimo, ele descobriu que o cara fazia, eu não sei, ele ganhava todas, e ele descobriu que ele fazia assim, quando ele fazia assim com a língua, ele jogava por direita, aí ele fazia assim no meio, e ele ganhou todas. Aí, no final quando ele saiu do tênis, e os dois aposentaram, que ele foi lá falar com ele. Aí o cara falou, meu Deus do céu, e eu falava para minha mulher, esse cara lê a minha mente. Eu acho que foi uma sacanagem, mas... Tem gente que é assim, né? Tem gente que percebe detalhes, assim, né? Você pega o Agassi, ele era altamente obcecado, né? Lembra que eu falei para vocês que eu acho que ele é um 4? Eu li o livro, né? Acho que ele é um 4, autopreservação, obcecado. E aí percebe nuances que quase ninguém percebe, né? Muito bem, meu pessoal de Deus. Eu já falei para o sexual reprimido? Acho que já, né? É isso. Buscar apresentação, buscar fono, buscar... Ah, não tem dinheiro para fono. Olha aí quem é palestrante, você acha bonito como é que a pessoa fala, veja como é que ela faz, né? Como é que o pessoal da PNL chama? Modula, né? Emula, modula, sabe? Então, vai buscando essas coisas para você modelar. Vai buscando essas coisas para você e trabalhando em você coisas que tá faltando. Basicamente isso. Tá bem? Dúvidas, questionamentos? A gente termina, então, vou colocar para você, Débora, essa tríade de aulas, né? Sobre como a gente pode evoluir. Tem bastante coisa de instintos ainda para falar. Vou aproveitar e fazer uma votação aqui com esse povo massa que está aqui ao vivo. Tem bastante coisa de instinto ainda para falar, tá? De outras possibilidades para a gente discutir e falar. Continuamos mais algumas semanas sobre instintos ou damos uma quebra, falamos de outra coisa, depois a gente volta? Vocês querem que continue? Brincadeira, hein, gente? Povo chato do caramba, esses autopreservação dominante. Vamos dar uma mudada, não? Tá bom, vamos continuar instinto, então. Vamos continuar, a Margarida quer saber qual seria outro assunto. Cara, tem muito assunto legal, mas tem uma coisa que está no meu radar, eu sei que a Margarida vai gostar. Tem uma coisa que está meio que no meu radar, assim, né? Vocês sabem que tem aquele artigo que eu gosto muito, que é o Oculto à Plena Vista. O Oculto à Plena Vista é um artigo da Ellen Palmer, com uma outra professora, e ela dá algumas dicas ali da origem do Eneagrama. É bem legal, acho que foi a Lu que colocou quando eu falei dele, a Lu achou ele, colocou ele no grupo pra gente. E lá é meio que a base, um pouco, né? Não tudo, mas é a base para minha aula sobre origem do Eneagrama. Só que agora apareceram outras coisas novas, sabe? Sobre origem. Então, isso é uma coisa que eu tenho estudado, que está no meu radar, eu gosto muito. Mas eu fico pensando, o que isso vai ajudar a vida de vocês, né? Então, eu entendo que isso é uma coisa, talvez, para mais quem
trabalhe com Eneagrama, ou para mais quem tem curiosidade. Eu sei, por exemplo, a Margarida adora esse assunto, que é de origem de Eneagrama. Então, tem isso que está no meu radar, de origem de Eneagrama. Eu tenho pensado muito também em voltar e dar uma pincelada novamente nos 27 subtipos, com formas diferentes, sabe? Falando mais ou menos assim, vamos falar hoje sobre o 6 sexual, porque eu não fiz isso ainda. Então, vamos falar sobre 6 sexual e caminho de desenvolvimento, né? Eu tenho pensado sobre isso também, porque assim, cara, eu tenho 9 aulas para falar dos 27 subtipos. Então, assim, ficou coisa para trás, né? Ficou superficial, digamos assim, sabe? Então, tem que voltar nisso, e tem bastante coisa ainda, tem muita coisa, gente, na verdade. Eu gosto que vocês vão me norteando, porque tem muita coisa. Eu tenho estudado também bastante, que eu tenho atendido grupos de empresa, né? Então, eu tenho estudado bastante aqui as questões empresariais, né? Estou com bastante material legal de empresa, de feedback, de padrão comportamental de equipes, né? Tem todas essas questões. Uma coisa que eu estou meio distante é da questão dos pais e filhos, porque eu estou bem focada nisso, nessa questão mais né, dessas questões de empresa, e também nessas questões assim de dar dos subtipos, sabe? Dos subtipos com caminho de evolução, dos subtipos com caminho de evolução. Mas então, vamos esgotar um pouco mais, não vai esgotar nunca, mas eu mandar um pouco mais instintos e depois eu vou fazendo outras possibilidades. Eu acho que vocês gostaram também dessa questão do subtipo, da gente voltar um pouco neles, dar uma aprofundada. Eu acho que vai ser legal também, tá? Estou pensando em pegar como base os 27 caráteres, que é uma obra muito profunda do Naranjo, e a gente dá uma estudada nela, trazer para a vida real, sabe? Tá bom? Débora, quer falar? É só um comentário que eu deixei para fazer no final da aula para não atrapalhar a aula. Tem uma coisa que você fala, né? Que não dá para a gente ficar tipificando as outras pessoas e que é um mundo de possibilidades. E depois dessas aulas dos instintos, isso fez muito mais sentido para mim agora, porque, por exemplo, a primeira aula, que é a 144, eu já assisti ela umas 5 vezes e cada vez me gera mais dúvida. Eu estou naquela incógnita da frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Porque é muito isso, quando você começa a se aprofundar no assunto, cara, é tantas possibilidades que você para de querer ficar, esse aqui é tipo tal, esse aqui é tipo tal. Porque às vezes nem é e você tá lá só palpitando na vida do outro. É um saco isso, né, gente? Isso foi uma das questões que fez eu sair do Instagram. Porque eu já não tenho mais saco pro povo do Instagram, sabe? Lembra naquela época do BBB que o povo achava que o Arthur era 5 porque ele era estrategista? Eu não tenho mais saco para isso. Aí eu já perco a paciência, sabe? Então, assim, esse negócio assim de falar fulano é assim porque é assim. Você estuda minimamente o Enneagrama, você já sai dessa pira. E é muito gostoso, né? Por isso, assim, você pega, por exemplo, Domingos Cunha, ele fala, ixi, quanto mais eu atendo, menos eu falo o tipo do outro. Né? Então, hoje em dia, a pessoa que tem muita estrada, ela tem a humildade de falar que ela não sabe o tipo do outro. E aí, como o povo do Instagram é muito fofoqueiro, eles ficavam, né? Graças a Deus que eu não entro mais, ficavam me mandando coisa o tempo todo. Então, professores novos falando, eu sei o seu tipo só de olhar sua foto. Cara, entendeu? Então, é difícil, né? Mas é isso, sabe, Débora? São muitas nuances, né? Muita. E tem outra coisa também que eu tenho estudado aqui, que tem alguns mentorados pedindo, né? Vocês são muito curiosos. E que para mim faz sentido. Vale a pena também a gente pensar sobre isso. Que é aquele negócio do tritipo, né? Porque aí tem as interpretações de cada professor. As interpretações, elas vêm surgindo, né, gente? Eu tenho um pouco de preguiça, né? Porque eu acho que, assim, é tanta coisa para a gente desenvolver com o que já tem na origem do Enneagrama, e eu não sei se eu gosto de pensar, é mais ou menos assim, ó. Eu não sei se eu quero pegar um vídeo no YouTube de uma pessoa de 40 e poucos anos falando sobre a Igreja Católica, ou se eu quero estudar direto com Santo Agostinho, entendeu? Entende isso? Então tem a moça do tritipo, né? Cara, sou eu que vou falar que ela tá errada? Não, é bacana, né? Só que eu acho o seguinte, eu acho um monte de coisa sobre isso, assim. Mas, assim, se um dia vocês me pressionarem, vamos falar sobre tritipo? Eu me comprometo a falar com vocês sobre tritipo.
tá? Tenho um pouco de preguiça, tudo, mas me comprometo. Mas eu acho que tem outras coisas mais bacanas, sabe? Mais interessantes para a gente estudar. Mas tem coisas novas, né? Tem coisas novas surgindo. Eu gosto muito da teoria dos galhos, né? Eu gosto muito, assim, que é o que significa. Eu, por exemplo, na teoria dos galhos, eu sou uma tipo 6, com um galho na inveja e com um galho na indolência. E o que isso significa? Não é que eu sou uma 6, tipo 4 e tipo 9, não é isso. É na inveja e na indolência, isso de ter uma mudançazinha. Aí o que isso significa? Aí a Lu é uma 7 com galho na vaidade, não sei aonde. O que isso significa? É bem legal. É bem legal. Mas a Paula, por exemplo, escreveu ali, ó, para a gente estudar flechas, desenvolvimento. E isso eu acho mais legal, entendeu? Porque essa questão de ficar aprofundando muito em possibilidades de tipo disso, né? Esse tritipo, por exemplo, a teoria dela é que a gente não tem um tipo, que a gente tem 3, né? Um em cada centro. Então, um no emocional, um no mental e um no físico, né? A grande crítica é que aí o caminho de desenvolvimento ele fica super assim, entende? Então fica a grande crítica, né, de outros professores é que é meio que uma fuga, assim, né? Você não encarar mesmo o seu caminho de desenvolvimento, suas possibilidades de mudança. Né? Tá bom? Então tá. Vamos ver, então, eu vou, então, aprofundar um pouco mais o instinto com vocês, já que foi uma coisa que vocês quiseram. E depois vamos fazer uma passagem, eu acho que não seguido, senão a gente vai ficar 27 semanas, é muita coisa, mas vamos passar por todos os subtipos e falando bastante sobre característica, mas também de possibilidade de desenvolvimento. Eu acho que, né, fica bacana assim. Tá bom? Tá bom, gente. Foi ótimo estar com vocês, viu? Obrigada pela presença. Beijo, até sábado que vem.